Eu sou Denise de Santos, uma mulher negra, nordestina, nascida numa tapera de pau a pique, feita, coberta com barro, e de negros alforriados, que a minha família era e é. Sou neta descendente de brincantes do teatro de formas animadas, de forrozeiros, de pessoas que viviam na luta do debulhar do milho, da cana-de-açúcar, do café, do famoso adunjutório, que hoje é mutirão. Eu venho de uma zona rural, mas pessoas que pobres em situação financeira, mas extremamente rica em cultura e no brincar. Então a minha avó aprendeu a fazer bonecas de pano com a minha bisavó. E a minha mãe aprendeu com a minha avó. E que me ensinou a se brincar com o teatro de bonecos. E eu, com os meus 7 anos, já fazia os bonecos de machê, fazia boneco com papel pardo, aquele papel de pano, e já cobrava ingresso. Eu fugi para o circo 3 vezes. E a minha mãe foi me resgatar no circo, porque eu queria ir embora com o circo, que eu queria ser artista de circo. E fui resgatada. Elas não deixaram que eu seguisse com o circo. O meu primeiro brinquedo eu recebi de um cidadão chamado Tom Zé, que é o famoso artista Tom Zé, que está nas mídias. A minha tia tentou se suicidar. Ele, com 14 anos, estava embaixo de um tamarineiro namorando, e a gente gritava, e ele veio e salvou a minha tia. A partir daí, ele se encantou comigo e com a minha irmã. A família dele tinha um empório que vendia tudo, e eles sempre doavam brinquedos para a gente. Estudo, vou embora para Salvador, e lá em Salvador, continuando fazendo teatro em formas animadas. E me formo professora, continuando fazendo teatro. E lá um dia a gente cria o teatro, a Associação Teatro de Bonecos, após eu ter ido para o Festival Internacional de Curitiba. Em 1985 eu vou para Curitiba, para um festival internacional, e lá eu conheço o grande e maravilhoso Álvaro Apocalipse, minha primeira oficina oficial, porque o meu aprendizado foi com minha mãe. Volto e a gente cria a Associação do Teatro de Bonecos da Bahia e começa a trabalhar com esse menino. Mas tinha uma coisa que muito me incomodava, era dizer que o bebê vinha de uma cegonha. Como eles difamavam a cegonha, e isso são crenças limitantes. Isso sempre foi o resultado do preconceito e do machismo, que não se permitia que a mulher sentisse a felicidade do prazer. E que ter um filho, e que o filho vinha das entranhas do corpo de uma mulher sobre o órgão masculino. Não se admitia isso. Então se dizia vulgarmente que a criança vinha do bico de uma cegonha. E o tempo todo, enquanto educadora, eu queria desmistificar isso. E um dia, lendo um livro chamado Angélica, que tinha uma cegonha que ela se negava a continuar dizendo que ela trazia o bebê. Ela queria contar a verdade. Naquela época, estava no auge a espuma. E eu sempre fui confeccionadora, e eu fiz uma boneca pequena de espuma, grávida,
e levava para as reuniões de pais, para informar eles, aos pais da escola que eu era coordenadora, para pedir autorização para que as professoras pudessem falar sobre o nascimento. E assim foi feito. Um dia esse menino entra na minha sala, eu mostro a ela disse: Denise, isso tem que ser em segredo. O parir deve ser em segredo. E a gente decide colocar nas câmaras, dentro das câmaras, dos fotógrafos de lambe-lambe, que naquela época já estava sendo extinta. Já não se tinha mais em 89, já estava se acabando as máquinas fotográficas do lambe-lambe. Já estava vindo outros equipamentos, outras modernidades. A gente colocou dentro do equipamento e nesse equipamento nós fomos para uma feira do interior. Era um espaço cultural que reunia 417 municípios do estado da Bahia. Nesses 417 municípios, nós estávamos lá com o estande. E nesse estande nós montamos o lambe-lambe e montamos bonecos outros e fazíamos oficina. E aí nós fazemos espetáculos de lambe-lambe, cobrando ingresso, e era o Cruzeiro Novo. Nós ganhamos tanto dinheiro que tivemos que fazer um livro-caixa. Daí nós fomos convidados para ir para Nova Friburgo, Festival Internacional de Teatro de Boneco. Levamos o lambe-lambe e aí eu já tinha feito também Império dos Sentidos, que é um espetáculo erótico para adolescentes a partir de 18 anos, e naquela época estava no auge a grande doença do século, que foi a AIDS. E a bonequinha, quando eles se olhavam, ela sacudia uma camisinha, perguntava a ele se ele balançasse a cabeça, ela entrava na coxia e não tinham ato. Se ele dissesse sim, eles tinham uma ação sexual. A gente sempre trabalhou, pelo menos sempre foi o meu sentido, trabalhar o social, trabalhar uma ação política, uma coisa que desse uma consciência do que é fazer arte, o que a arte permite. A arte de fazer o teatro de lambe-lambe permite que você coloque aqui dentro todas as linguagens e fale tudo o que for necessário para o bem-estar da humanidade. A humanidade precisa ver na arte as possibilidades necessárias de sobrevivência. Sem a arte, como diz Ferreira Goulart, o mundo seria vazio e desprovido de fé. Nós precisamos acreditar na arte e nos artistas que fazem essa arte. De lá para cá, a gente começa a ter os adeptos. As pessoas começam a ver que isso é um espaço miúdo, mas que ele é econômico, ele é proativo, ele é necessário e ele é sustentável. Uma casa de espetáculo, um teatro, que você bota nas costas, leva para qualquer lugar e te dá essa sustentabilidade. Te sustenta financeiramente, te sustenta psicologicamente, socialmente, e te dá às pessoas a credibilidade do ser. Porque se o ser não se entender enquanto ser e não trabalhar para o outro ser, ele não precisa ser nada. Ele só existe porque ele precisa contribuir com o seu fazer para ajudar as outras pessoas. E é por isso que a gente vem, nesses 35 anos, trazendo esses trabalhos, que são diversos, e dentro desse espaço cênico, miúdo, mas que se agiganta quando a função acontece, várias propostas, desde a denúncia até uma ação simplesmente poética. Trazer a poesia, trazer a leveza e trazer um bem-estar. A adoração do lambe-lambe
vai de 3, de 1,5, 2, a 5 anos. Mas depois que você sai dali, de dentro desse espaço, você sai transformado. E essa transformação é que modifica a consciência humana. O ser humano ele se transforma a partir de uma rede de afetos, de uma tomada de consciência, uma mudança de paradigmas, mudança de valores. E o teatro Lambilambi, ele tem seus signos. Ele imprime em você uma identidade que você vai para onde quer que você for, em qualquer lugar que você esteja, você se identifica com o outro. Falar sobre a Animaneco é covarde, é uma extrema covardia, porque essa equipe, esse trabalho do Animaneco é uma superprodução, um festival internacional que reúne bonequeiros profissionais do mundo inteiro, trazendo para essa cidade maravilhosa que é Joinville, utilizando esses espaços que eu considero espaços cênicos, revisitados com a arte do teatro de bonecos e com essa linguagem do Lambilambi de forma tão profissional. O Animaneco está trazendo de volta para o Brasil os grandes momentos dos festivais do teatro de bonecos. Nós já tivemos nos anos 80 grandes momentos e ele está revivendo isso. Vocês estão revivendo com o apoio de tantas instituições. Eu só tenho que dizer parabéns e vamos seguindo fazendo teatro e vamos seguindo fazendo o Animaneco e que vem o 8º, que vem o 10º e que essa já seja a tradição.